Você já pensou em morar em uma casa que capta a água da chuva e tem boa parte da iluminação feita apenas com a luz solar? A arquiteta Alexandra Littenberg construiu a Eco House, a primeira casa sustentável habitada no Brasil. A ideia de fazer uma casa ecologicamente correta surgiu a partir de um projeto de mestrado desenvolvido na época do apagão energético, ocorrido no Brasil em 2001. O começo de tudo foi achar uma casa que eu pudesse fazer as intervenções necessárias para transformar numa habitação sustentável. E essa casa aqui era uma ruína. Toda a parte elétrica, hidráulica, nada funcionava. Então era perfeito para isso. A casa virou uma espécie de laboratório de ações sustentáveis, onde empresas oferecem seus produtos para serem testados. Quase tudo é reciclado. Em relação à economia de água, primeiro existe a função da redução do consumo. Eu comecei a pensar, por que você vai usar atualmente água potável para uso não potável? Não tem mais sentido, né? Então todos os usos não potáveis são alimentados por água de chuva. A água captada pela chuva é aquecida pela energia solar. Logo, o uso de aquecedores é dispensado. Isso eu já chamo de uma coisa que é feijão com arroz. Deveria ser prática comum para todos, porque é uma tecnologia já comprovada, eficiente e que se paga em 2, 3 anos no máximo. Tá? Então toda a água quente aqui da casa é aquecida solar. Dos banhos, da cozinha, da lavanderia, toda a água quente. Além de otimizar o uso dos recursos naturais, ter uma casa sustentável tem outros benefícios que trazem mais qualidade de vida. A Eco House surgiu em 2002 e foi construída a partir de uma casa em ruínas. E muito mais do que conforto, ela pode trazer benefícios ao seu bolso. As ações desenvolvidas aqui geram uma economia de até 20% de água. Isso sem falar na redução do gasto com luz. Comparando a minha conta com de amigos, para uma casa que aqui tem 280 metros quadrados, a minha conta de luz gira em torno de 150 a 180 reais por mês. E as pessoas 300, 400 reais por mês de conta de luz, com um tamanho de família correspondente. Você usa menos recursos naturais, menos eletricidade, menos água, menos gás e obviamente se reflete na parte econômica. Construções ecológicas e inteligentes. Agora nós vamos conhecer um prédio no centro do Rio que utiliza toda a tecnologia disponível para minimizar o uso dos recursos naturais. Construído a partir de algumas regras do LEED, uma certificação americana que garante que o empreendimento é sustentável, o Ventura Corporate Towers é o primeiro prédio no Rio que foi erguido dentro dos padrões ecologicamente corretos. São 69 quesitos para conseguir essa certificação, que vai do baixo consumo de energia até a redução do entulho. Todo edifício que é construído, você gera entulho, tá certo? Então esse entulho precisa saber onde ele vai ser destinado, tá certo? Se ele pode ser reciclado ou não. Uma boa parte do entulho desse edifício aqui ele é reciclado. Tá certo? O que nós vamos fazer com a água decorrente do processo de trabalho do edifício? Né? Então tem um monte de itens, né? Como é que nós podemos fazer para reduzir? Porque não basta só você destinar ou reciclar o entulho. Né? Você também é importante você reduzir a produção de entulho. Então como é que você pode reduzir essa produção de entulho? Pensar no processo de trabalho, na tecnologia de construção, de modo a ter o mínimo de entulho possível. Esse edifício aqui seguramente ele produz metade do entulho com um processo convencional, até menos da metade. Dentre os aspectos que contam pontos para obter a certificação do LEED está o incentivo de combustíveis mais limpos. No estacionamento deste futuro centro comercial, existem vagas reservadas para carros que utilizam gás natural ou etanol. Os elevadores inteligentes
também tem a tarefa de otimizar recursos. Toda a tecnologia em prol da economia de energia. Luiz Henrique, como é que funciona o sistema de elevadores aqui do prédio? O elevador é todo automatizado por um computador central. Basicamente, a pessoa se identifica no balcão de entrada e recebe um cartão dizendo para que andar que ela vai. Ao chegar no sistema de catraca, ao apertar automaticamente aqui já diz qual é o elevador que essa pessoa tem que tomar. Mas ele não é um elevador comum, não existem botões. Como funciona tudo isso? Bom, o computador otimiza todo o percurso dos elevadores de tal maneira a fazer o mínimo possível de transporte inútil, né, e ganhar com isso energia. Basicamente, se você quiser ir para um determinado andar, nós vamos agora para o 34º andar, né? Então, como você vê, os elevadores não têm botão, né? Eu só tenho essa cabinezinha que eu falo, eu vou para o 34º andar e eu confirmo. O elevador fala, vá para o A7. O A7 é aquele elevador ali. Para fazer uma construção como essa, o necessário é fazer planejamento antes de iniciar a construção. O custo total deste empreendimento foi de R$ 450 milhões e estima-se que uma construção ecológica fique entre 3% e 10% mais cara que uma não ecológica, mas esse investimento pode ser recuperado. Para você pensar em sustentabilidade do edifício, você tem que começar a pensar desde o primeiro momento que você resolveu projetar o edifício, conceber o edifício. Pensar em sustentabilidade quando vai iniciar a obra já é caso perdido do edifício. Então, esse edifício foi projetado em todos os aspectos, né, para ser sustentável, desde o início da sua concepção. A construção civil é uma das atividades que mais impactam o meio ambiente. Utilizam 12% da água doce do planeta e lançam 40% dos gases que produzem o efeito estufa. Não é só na aparência que os elevadores são inteligentes, e ser inteligente também é ser econômico. Além de otimizar todo o movimento dos elevadores para economizar energia, esse sistema aqui é bastante interessante. A economia que ele faz no elevador, no consumo de energia, é de 20% a 30%. Basicamente, o que ele faz? Quando a cabine do elevador está em repouso e ela é acelerada a mais de 40 metros por minuto, se gasta muita energia. Depois ela precisa parar no andar intermediário. Para parar, em vez de se perder energia, como nos elevadores convencionais, você freia e você perde essa energia em calor, essa energia ela é guardada eletricamente num banco de capacitores, que é basicamente esse equipamento, né? Através do motor, que ele passa a ser um gerador, é armazenado num banco de capacitor e é utilizado na partida seguinte. Então, toda a energia de frenagem, uma boa parte da energia de frenagem, ela é recuperada e gasta na partida seguinte. Com isso, a gente faz uma economia bastante importante na energia gasta por esses elevadores. Um prédio comercial desse porte, além de muita energia, consome muita água. Mas como a ordem é economizar, toda a água capturada das chuvas passa por uma espécie de reciclagem. Aqui é o sistema de fan coils e chillers, né? Aqui nós temos os chillers, é o coração do ar-condicionado de todo o prédio. Basicamente, nessa sala, nós temos chillers de alto desempenho, que tem uma economia bastante grande de energia. E, além disso, se perde nessa sala perto de 30 mil litros de água por evaporação. Então, no processo de transferência do calor do edifício para o meio ambiente, é feito através de evaporação de água. Então, de modo a gente não utilizar esses 30 mil litros para repor essa água através de água potável, nós utilizamos água de chuva. Então, toda a água de chuva e água de condensação dos fan coils dos andares é coletada e é utilizada nesses equipamentos. Praticamente, nós utilizamos muito pouca água potável para fazer esses equipamentos funcionarem. Mais ou menos 40% de toda a água consumida no edifício comercial é através do sistema de ar-condicionado. Se nós não utilizarmos água potável nesse sistema, utilizarmos água de chuva filtrada, então nós estamos economizando aí perto de 40% de toda a água do prédio. Mas não precisa só de tecnologia para poupar recursos esgotáveis. Atitudes simples, como torneiras com temporizador, também reduzem muito o consumo de água. Na hora de acionar a descarga, você deve escolher o volume de água que vai injetar. Prioridade para a iluminação natural é a melhor forma de economizar energia.
Por isso, a iluminação das salas do complexo é feita em grande parte pela luz natural que entra pelas janelas. Nós temos que aproveitar toda a luz natural, trazer a luz natural para dentro do edifício, trazendo o mínimo de calor junto, porque se eu trouxer calor junto, eu vou gastar mais no ar-condicionado. Então esse edifício, por exemplo, no ponto de vista de economia de luz artificial, de energia elétrica, existe um computador que tem sensores que analisa cada ponto do edifício, se ele precisa ou não de um complemento de luz elétrica, né, de modo a complementar a luz natural, que às vezes não é suficiente para aquele determinado lugar. Então, onde a luz natural ela é suficiente, eu não gasto energia elétrica para complementar. Uma forma de economizar até no ar-condicionado. E por falar nele, também há economia na refrigeração. Além do vidro não permitir muito pouca passagem de calor, o ar-condicionado é necessário renovar o ar com o meio ambiente, né? Porque aqui, à medida que as pessoas ficam aqui, respiram e satura o ar de gás carbônico. Então, toda vez que existe essa troca de ar externo quente com ar interno frio, eu perco energia. Então, o computador ele otimiza essas trocas. Nós temos sensores de gás carbônico que fazem essa quantidade de troca necessária para manter o teor de gás carbônico nos níveis aceitos pela Organização Mundial de Saúde. As trocas são feitas somente quando necessário. E quanto menos trocas eu fizer, mais energia eu economizo. Em todos os pontos ele é mínimo, né? O menor consumo de água, o menor consumo de energia, mas privilegiando principalmente consumo de água e consumo de energia. São esses dois principais fatores.